Com relação à questão ambiental e a chamada consciência ambiental num plano mais, diria assim, aprofundado, eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que fazer é se informar, né? O grande problema é que a grande fonte de informação que as pessoas têm ainda continua sendo a mídia, que não tem um compromisso com a verdade científica, como, por exemplo, tem a academia, né? E mesmo essa verdade científica, lembrando sempre que a verdade científica é uma coisa muito relativa, porque o que existe são várias verdades, né? E quando você consegue, através da mídia, imprensa, escrita, falada e televisada, você acaba criando alguns consensos que nem sempre são os consensos que realmente existem na academia. Uma das questões, por exemplo, que hoje se coloca é a questão do aquecimento global. Porque, assim, claro que você tem boas intenções. Outro dia desse eu vi uma reportagem sobre a Amazônia, ligando ao desmatamento, por exemplo, ao aumento das secas aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro e de São Paulo. O que existe, na verdade, é que em algum momento eles tentam forçar uma barra para pegar dois problemas completamente distintos, né? Que é a questão, por exemplo, da emissão de gases com a relação da quantidade de chuvas. O que existe, na verdade, é uma tentativa de vilanizar determinadas atividades, mas que, por outro lado, quando a gente para pensar, ao dizer que tudo é causado pelo aquecimento global, você novamente tira o foco das questões mais prementes. Não que não haja relação, o que não é um consenso. As pessoas não conseguem entender por quê. Em climatologia, você tem ciclos de 10, 20, 30, 50, 100, 200 anos até de 20 mil anos. E você pegar, por exemplo, 2 ou 3 períodos, 3 acontecimentos num determinado ano e dizer que isso é o normal, que isso é a tendência, é um pouquinho de forçação de barra. E o que é pior ainda, tentar relacionar esse problema com a questão, por exemplo, do aquecimento global. Exemplo, esse ano teve uma seca no Rio de Janeiro. Aí o jornal fala, é a maior seca nos últimos 30 anos. Isso significa que teve seca 30 anos atrás. E quando você fala que é a maior seca nos últimos 80 anos, é sinal que teve seca 80 anos atrás. Agora, 80 anos atrás, você não tinha o efeito do aquecimento global. Então, o que causou a seca 80 anos atrás? Se você for perguntar, não há um consenso sobre isso. Agora, é por incrível que pareça, você não sabe o que aconteceu 80 anos atrás, mas mostra o que está acontecendo hoje com uma grande certeza, que é de origem humana. Ou seja, será que realmente é ou não é? A questão é que você, às vezes, para defender boas causas, como, por exemplo, evitar o desmatamento, você evitar a emissão de gases poluentes, né, você acaba forçando a barra e dizendo que tudo isso leva ao aquecimento global. Eu tenho duas preocupações. A primeira delas é, se um dia alguns cientistas conseguirem provar que esse aquecimento que está acontecendo hoje não é de origem humana, ou seja, não é a queima de petróleo, não é o desmatamento, não é nada disso que tem causado aquecimento global. Se isso for efetivamente mostrado, você de certa maneira vai dar uma carta branca para que se desmate, queime petróleo, etc e tal. Então, assim, eu acho muito perigoso apostar tudo num só problema ambiental. Até porque parece muita questão de moda, né? Alguns anos atrás era o buraco na camada de ozônio, depois, por exemplo, foi El Niño, Laninha, hoje é o aquecimento global que é o grande vilão da humanidade. Nem tudo pode ser causado pelo aquecimento global. E não há consenso que o aquecimento global seja de origem humana. Isso é uma controvérsia, é uma corrente muito forte, majoritária, que diz isso, mas também é uma corrente que faz uma crítica a isso e que mostra que é efeito natural. O grande problema é que quando você defende uma corrente ou outra, você, de certa maneira, é rotulado. Ou seja, se você não acredita ou não tem certeza de que o aquecimento global, se está acontecendo, é de origem humana, logo diz que você é aliado dos madeireiros, das petrolíferas. E não é bem assim. Na verdade, é até estranho que muitas petrolíferas, muitos governos que, por exemplo, vivem do petróleo, sejam contra o aquecimento global. O melhor exemplo no Brasil atual, onde você defende o pré-sal como uma grande solução e ao mesmo tempo faz uma crítica à queima do petróleo. É uma grande contradição aí. E essa contradição tem que ser explicada. E como não é explicada, como é que você consegue acreditar que um governo que defende, por exemplo, a exploração do petróleo no pré-sal a níveis jamais atingidos, efetivamente acredita que esse petróleo causa aquecimento global? Alguma coisa não está bem aí. Bom, com relação no plano local, me preocupa quando você tem, por exemplo, prefeitos, governadores, utilizando o aquecimento global como desculpa para fatos como, por exemplo, enchentes, que a gente vê que não tem uma ligação direta com o aquecimento global. Ou seja, não é a quantidade de chuva, né, mais ou menos, que tem causado as enchentes, e sim toda aquela questão que a gente tinha falado anteriormente, né, do uso do solo, da permeabilização, do desmatamento, que são coisas, por exemplo, né, que, de certa forma, quando você diz que o problema é aquecimento global, você tira a responsabilidade dos governos locais de fazerem políticas de mitigação ou até de resolução desses problemas. Por quê? Se o aquecimento global ele é global,
que posso eu, prefeito de uma cidade da Baixada Fluminense, fazer em relação a isso? Eu só posso dizer, olha, choveu muito por causa do aquecimento global, então não tem solução. Enquanto que dessa maneira você acaba livrando, né, essa própria prefeitura ou esse governo do estado de atacar o problema de maneira mais efetiva. Já que o aquecimento global eu não posso controlar, o que eu posso fazer com relação à enchente? Eu só posso lamentar e pedir, por exemplo, que a cidade entre em estado de emergência para conseguir verbas para poder fazer as obras que são assim, ineficientes e muito mais caras do que as obras de prevenção.